Olá, olá, bem-vindos ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Pierini e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as formas de cativar as crianças na questão do ensino da matemática. Bom, para o ensino de matemática não existe um único ou melhor caminho a ser trilhado pelo professor, tá? O importante é conhecer as diversas técnicas de sala de aula para criar um programa de acordo com as condições, né, de cada turma e também com as condições de cada escola que se tem. Então, dentre elas, existem algumas notadamente muito eficientes. É o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Então, acompanhe, tá bom? Bom, primeiro, né, uma grande forma assim para a gente trabalhar matemática é com a resolução de problemas. A utilização aí de problemas na matemática, de um modo geral, ela vem sendo feita de maneira pouco eficiente, tá? Por quê? Porque a sua aplicação se dá com o objetivo único de empregar e exercitar o que foi ensinado teoricamente. E não é assim. O ponto de partida não deve ser a definição, e sim o desafio. Beleza? Então, se apresentar um problema sem revelar a fórmula, né, que o resolverá de forma rápida, de forma burocrática, você estimula a sua classe a criar as próprias hipóteses, né, e estratégias para resolução que eles vão ter. Então, é preciso, professor, criar assim um clima de confiança, de interesse. O problema matemático, ele não deve ser visto como aborrecimento e sim como um desafio prazeroso, né? Ao mesmo tempo, é preciso cuidar da pequena parcela de crianças que, por alguma razão, elas apresentam mais dificuldades que a maioria dos outros, tá? Então, elas devem saber que têm a obrigação de se empenhar, de procurar soluções, mas não necessariamente de encontrá-las. E que o fato de apresentarem dificuldades não diminui a qualidade deles como alunos, né? Porque essas crianças têm que se sentir bem e não se sentir diminuídas frente aos outros, né? Então, muitos problemas não convencionais, eles exigem debate. Os alunos precisam encontrar um ambiente aí favorável para as discussões, no qual, né, gente, o erro seja encarado como parte do ensino-aprendizagem e a manifestação aí de cada um seja estimulada, né, o que a gente fala. Então, a sala de aula, ela deverá refletir esse clima democrático, né, que a gente tem. Então, uma disposição, de repente, diferente das carteiras, não em fileiras, como a gente costuma muito usar, né, nas aulas expositivas, um mural de registro e soluções dos alunos, pequenas aulas dadas pelas próprias crianças e até dramatizações podem ajudar muito no entendimento dos problemas. Então, resolução de problema é uma forma riquíssima para se trabalhar. Outro ponto, né, é a questão da história da matemática. Então, ao produzir aí os processos pelos quais os conceitos matemáticos eles foram desenvolvidos, a partir de necessidade de diferentes povos e culturas, né? Um exemplo clássico aí é o cálculo de áreas em função da divisão de terras, né, que se fazia para o cultivo. O professor aqui ele tem a chance de estimular os alunos a capacidade de dedução e raciocínio lógico. Além disso, né, gente, esse trabalho pode fazer uma ponte entre o ensino da matemática e as aulas de história, tá? Outra forma, outra maneira é com a questão das novas tecnologias, né? A calculadora, se ela é usada como instrumento de investigação e também para verificação aí de resultados, ela pode ser sim uma ótima ferramenta para aprendizagem. Da mesma forma, né, gente, os computadores, que cada vez mais presentes na sociedade moderna, também apresentam muitos recursos que facilitam a aprendizagem. Mas aí, professor, lembre-se de um detalhe, tá? Lembre-se de analisar com calma os softwares antes de você utilizar eles em sala. Você, professor, precisa dominar, tá? E até mesmo ver se realmente aquele software corresponde à necessidade da sua turma, se ele vai ser uma ferramenta assertiva para essa turma. Uma outra maneira de deixar as aulas de matemática, o ensino de matemática, muito mais prazeroso, longe de qualquer coisa assim, o top, são os jogos, né, gente? É triste que muitos professores, eles evitam o uso de jogos na classe porque eles temem que os alunos fiquem muito agitados, fiquem barulhentos,
Ou então eles destinam os jogos para momentos assim esporádicos, como quando falta uma parte da turma, em dias chuvosos ou no final da atividade, da semana da criança. E não, né, gente? O jogo e o brincar, de um modo mais amplo, eles fazem parte da vida diária da criança. Então, desde muito cedo, ela se conhece e ela explora, né, o mundo por meio dos jogos e das brincadeiras, representando, fantasiando, construindo e desconstruindo, criando e seguindo regras, né, inventando aí competições. Então, no domínio da matemática, podem ser assim investigadas questões de ordem, sequência, quem começa a jogar, quem está ganhando, quem está em segundo lugar. A gente também consegue trabalhar a questão de contagem, né, nos dedos, nos dados, de operações e comparações de quantidades, quando a gente fala assim, ó, quantos pontos? Quem tem mais? Quem tem menos pontos? E outros procedimentos de cálculo, né, questões de lógica que tem antecipação, deduções, inferências e estratégias, né, gente, desenvolvidas pela criança a fim aí de jogar cada vez melhor, né? Então, para que esse momento do jogo ele seja assim bem aproveitado, né, pelas crianças ao máximo, é muito importante que você, enquanto professor, se prepare, lógico, e prepare a turma. Você tem que conhecer os jogos, né, com os quais você irá trabalhar, e você tem que orientar a classe para se organizar em grupos. E para quê? A fim de auxiliar no desenvolvimento dos jogos, também é importante o professor dividir em três momentos pedagógicos, que a gente chama o antes, né, que é o planejamento, o durante, que é a atividade mesmo em si, e o depois, que é a avaliação. Então, assim, brevemente, eu vou aqui conversar com vocês sobre esse antes, esse durante e esse depois. Então, olha só, na questão do antes, né? O planejamento, gente, ele é fundamental no trabalho do professor, porque é o momento que traça suas metas, reflete, né, sobre o conteúdo e aí organiza a metodologia. Então, nessa etapa, é muito importante os principais pontos. Então, primeiro ponto, conhecer o jogo. Então você tem que escolher, pode ser um parceiro, né, outro professor, uma pessoa que esteja disponível. Você tem que ler atentamente as regras, você tem que manusear o material, você tem que jogar uma partida antes. Então é fundamental que você, professor, domine o instrumento didático que você está utilizando na sala de aula. Então, conhecendo cada jogo antes, né, de apresentá-lo à classe, você poderá concentrar-se melhor na observação dos alunos, jogando e captando assim informações importantes quanto às habilidades e dificuldades deles, tá? Segundo ponto é organizar o ambiente, né? Então, é preciso prever a questão do tempo, o material, a dinâmica, com que você vai trabalhar nessa sala de aula. O espaço, né, gente? O lugar em que os jogos serão desenvolvidos também tem grande importância e pode aí contribuir ou dificultar a organização dos alunos. Então, é conveniente que seja um local plano, um local limpo e que não tenha outros materiais, né? Para não ficar aquela desorganização. E quando a gente fala em material, é muito importante pensar na organização e conservação do material na medida em que cada jogo pode ser utilizado várias vezes. Então, recomenda-se que a gente guarde em caixas, aí você pode decorar a caixa, achar bem bonita, guardar no envelope, bem feitinho, tá? E questão da dinâmica, tudo isso é o antes, né? Há basicamente dois momentos no trabalho com jogos em sala de aula. O primeiro é aquele da apresentação do jogo à turma, né? A gente explica as regras, a gente conversa sobre as possíveis dúvidas que podem ter no jogo. E o segundo é o jogar propriamente dito que a gente fala, né? E a nós, professores, cabe a melhor maneira de dividir os grupos para cada situação. Bom, tudo isso é aquela parte que a gente fala assim do antes do jogo. Agora, durante a atividade em si mesma. Então, nas primeiras vezes em que as crianças jogarem, nós, professores, somos muito requisitados. Certamente vamos ser muito requisitados, né, para esclarecer dúvidas, para intervir, às vezes, em conflitos que gera, né? Então, aos poucos, é importante que os alunos eles vão se apropriando das regras e aprendam a se organizar e a gerir a própria atividade, né, possibilitando ao professor, assumir outras funções, como, de repente, dependendo do jogo, juiz,
As crianças, elas esperam do adulto ou do coordenador ali do grupinho arbitrar casos de dúvida ou conflito. O professor também deve lembrar, né, para os alunos que eles releiam ou relembrem as regras, ou proponha que discutam e tome uma decisão em grupo. Outro ponto é a questão do jogador, né? Às vezes, gente, algumas crianças, elas precisam sim de um apoio maior, e uma boa forma de ajudá-las para compreender as regras é jogando com elas, tá? E a questão do observador durante o jogo, né? Então, observar o que precisa ser melhorado, tá? As dificuldades que os alunos tiveram, para daí ter aquela intervenção, né? Enquanto os alunos jogam, é de que haja o mínimo de interferência possível por parte do professor. A discussão, ela deve ser deixada assim para outro momento, não ali no jogo, tá? Se as regras estiverem claras, e as crianças envolvidas, é porque cada um, né, gente, está dando o máximo de si aí. Então, nós já vimos a parte do antes, o durante e o depois. Agora, né? Agora a gente vai falar o depois. Então, passado esse momento do jogo, é hora do quê? É hora de avaliar, né, essa situação didática que você teve, rever o caminho trilhado, fazer alterações, propor tarefas e situações, problemas para eles, com o objetivo. Qual é o objetivo, gente? De enriquecer e sistematizar aquilo que foi vivenciado na brincadeira em sala de aula, né? Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas sugestões de jogos que podem trabalhar diversos conteúdos dentro da matemática. E essa primeira parte de como encantar aí as aulas de matemática fica por aqui. E nós vamos ter, né, não perca o segundo vídeo, que a gente vai dar continuidade nesse assunto que é de como encantar aí as aulas de matemática, tá bom? Então, até mais!